Eu costumo conversar com os meus alunos que nós, meros profissionais estetas, nós estamos constantemente sendo vigiados por todas as classes possíveis. Por que isso? Porque como hoje muitos são os profissionais que podem trabalhar com estética de forma legalizada, o mercado ficou muito competitivo. E essa competição faz com que a gente esteja sempre sendo observado. Tipo assim, o que aquela pessoa está fazendo de diferente? Que técnica que está usando? Que aparelho que comprou? O que ela fez de errado? Nossa, ela errou. Então, a gente está sendo sempre vigiado. Então, devido a essa vigília, nós não podemos nos dar ao luxo de errarmos. Por quê? Porque se nós errarmos, nós vamos ser crucificados, nós vamos ser julgados, né? E é assim, você pode fazer 100 coisas perfeitas, 100 resultados estéticos maravilhosos, mas se você comete um erro, parece que todo mundo esquece dos 100 acertos que você teve. Então, quanto menos nós errarmos, quanto mais assertivo nós formos, melhor será para esse mercado que está cada vez mais competitivo. E quando você domina os exames laboratoriais, ele te ajuda a ser mais assertivo. Ele te ajuda a evitar a iatrogenia. Ele te ajuda a evitar uma intercorrência. Nós que trabalhamos com estética, ninguém de nós está livre de uma intercorrência. Ninguém está. Mas quando você consegue monitorar o organismo do paciente antes de executar uma técnica, a sua chance de intercorrência, ela é muito menor, muito menor. E a sua chance de cometer uma iatrogenia é praticamente zero. Para quem tem aí dificuldade aí em intercorrências e iatrogenia. Intercorrências são os problemas que nós podemos ter pós-procedimento. Por exemplo, você pode aplicar um botox no paciente e você causar uma apoptose nesse paciente. Você pode realizar um peeling nesse paciente e criar uma mancha no paciente. Você pode passar um bioestimulador nesse paciente e no local que você fez o pertuito, você criar um ferimento, criar uma mancha, criar uma cicatriz. Você pode mexer no paciente para fazer qualquer procedimento e você criar um hematoma, você pode criar um edema. Isso são intercorrências. Ninguém está livre dessas intercorrências. Já a iatrogenias, elas são erros de técnicas, são erros profissionais. Por exemplo, você sabe que aquele paciente, por exemplo, tem uma chance a ter uma cicatriz. É um paciente que ele está diabético, você não sabe se é controlado, se não está controlado, e mesmo assim você arrisca a fazer o procedimento por necessidade financeira, para não perder o paciente, por qualquer motivo. Então, você sabe que corre o risco que você fizer aquela técnica, e mesmo assim você faz. Aí você causa um problema no paciente. Aí isso é uma iatrogenia. Você errou a técnica, você errou a conduta, você agiu de má fé ali com aquele paciente. Então, é diferente a iatrogenia das complicações pós-procedimentos. De qualquer forma, os exames laboratoriais, eles te ajudam a evitar essas questões. E quando você tem sucesso, você tem mais confiança para o seu paciente. Então, isso é muito maravilhoso. Então, os exames laboratoriais, eles te ajudam nessas questões. Vamos, então, agora conversar um pouquinho sobre quais os marcadores inflamatórios que a gente tem, que a gente pode fazer uso deles para ser aí o nosso braço direito em relações a evitar todos esses transtornos com o paciente e principalmente para a gente investigar a extensão daquela inflamação, se o paciente está tendo inflamação crônica e a extensão disso. Então, o primeiro exame que eu gosto muito de solicitar, de avaliar, que às vezes eu falo solicitar, mas nós nem vamos solicitar. Na grande maioria das vezes, os pacientes possuem exames em casa. Os pacientes passou em outros profissionais, em outros colegas e já têm exames prontos. Então, nós dificilmente vamos solicitar. Nós vamos muito mais avaliar os exames prontos do que solicitar. Mas vocês precisam sim entender de todos esses exames
porque se necessário for que você faça a solicitação, você saiba quais exames serem solicitados de acordo com a disfunção estética que o seu paciente está apresentando e que você solicite um exame que seja assertivo ali, que seja essencial ali, tá? Então, dentro dos exames que vocês mais vão utilizar é o hemograma. O hemograma, ele é essencial e eu chamo ele de bom, bonito e barato. Por quê? Porque ele é literalmente bom, porque ele é bonito, porque ele me fala um panorama geral da saúde desse paciente e ele é verdadeiramente um exame barato. Fora isso, praticamente 100% dos pacientes possuem um exame de hemograma recente em casa. Então, você pode solicitar, pedir para esse paciente levar esse exame para você avaliar. Então, esse é o primeiro exame, porque ele te passa literalmente uma visão geral de como que está a saúde do paciente. E aí, a partir desse exame, você vai direcionando a sua necessidade. Porque o hemograma, ele não é um exame fiel. Tipo assim, eu não posso deduzir somente com o exame de hemograma que aquele paciente está com a carência X, Y, Z de nutrientes. Mas eu consigo suspeitar. E a partir dali eu consigo investigar mais coisas. Mas dentro do hemograma, focado aí na inflamação, eu consigo verificar se esse paciente está apresentando uma inflamação aguda ou uma inflamação crônica, ou se esse paciente não está ainda apresentando uma inflamação. E aí eu consigo, inclusive, verificar a intensidade dessa inflamação. Eu consigo fazer cálculos para saber a intensidade disso. Então, o hemograma, ele é um dos primeiros exames que a gente vai avaliar e também passa a ser um exame que me mostra sobre a inflamação desse paciente. Depois, nós temos aí outros marcadores, como, por exemplo, o PCR, a homocisteína, a insulina, o ácido úrico, o fibrinogênio. Todos esses são marcadores que me falam como que os pacientes estão. E aí, por exemplo, a gente tem 7, 8 marcadores inflamatórios. Quantos o seu paciente possui? Quantos exames de marcadores inflamatórios o seu paciente tem? 1, 2, 3, 5, 8 ou mais? Dentro de todos esses exames, todos esses marcadores que você está avaliando do seu paciente, quantos positivaram? Eu avaliei 3 marcadores inflamatórios, o paciente teve só um que positivou. Então, essa inflamação crônica desse paciente, ela é menos, está ainda em estágios mais iniciais do que aquele outro paciente que ativou 3 marcadores inflamatórios. Quais marcadores ativaram? Porque cada marcador, ele me fala o sítio, a região que aquele corpo está inflamado. E uma vez que eu sei qual que é aquele sítio, eu consigo elaborar uma suplementação que atua exatamente naquele órgão, naquele tecido, para eu conseguir desinflamar aquele paciente, fazendo com que aqueles marcadores inflamatórios vão desativando. E se eles vão negativando, esse paciente vai desinflamando. Se ele vai desinflamando, o seu procedimento estético ele fica de forma satisfatória. Então, pessoal, quando vocês forem pensar em avaliar o seu paciente, principalmente se vocês ainda não têm o hábito de avaliar os exames dos seus pacientes, e vocês têm aí no consultório de vocês pacientes que vocês estão realizando muita técnica, realizando muitos protocolos, muitas sessões, e você não está gostando da sua entrega, do seu resultado, não descarte a possibilidade de avaliar o perfil inflamatório desse paciente. E aí, positivando alguns perfis, alguns desses marcadores, você deve suplementar o seu paciente. A suplementação, todos nós profissionais da estética, nós podemos realizar. Nosso conselho de classe nos permite realizar isso. Por quê? Porque suplementação não é remédio. Nós não podemos diagnosticar e prescrever medicamentos. Isso não cabe a nós, não é da nossa alçada. Mas nós podemos sim entender os exames, saber interpretar esses exames de acordo com os valores ideais e aí a partir daí eleger uma suplementação que é natural para que devolva a esse corpo os nutrientes essenciais para ele trabalhar. Isso eu posso fazer. E qual que é a importância de você trabalhar de acordo com os valores ideais e não os valores de referência?
Os valores de referência, eles buscam por patologia, ele busca por doenças. Então, quando o seu paciente já possui alterações a nível dos valores de referência, o seu paciente normalmente já possui uma doença instalada. E aí, essa doença não somos nós que tratamos, tem que passar para outro profissional. Agora, quando você domina os exames laboratoriais avaliados de acordo com os valores ideais, você vai detectar uma disfunção metabólica no seu paciente muito precocemente, antes que esse paciente evolua para uma patologia. E aí, como isso é muito precocemente, que você detectou isso a nível de exames, você consegue verificar que está começando a sair dos trilhos aquele paciente e você entra com a suplementação assertiva.